Eu queria trazer um outro debate antes de eu liberar o Renato. Ontem o Flamengo voltou a criticar a CBF, né? A guerra entre Flamengo e CBF continua. O Tite já tinha feito uma crítica, a CBF respondeu em uma nota oficial. O Tite, ontem, o Flamengo voltou a criticar. O Marcos Braz até falou que o Flamengo, por acaso, está conseguindo vencer nesse período. O Flamengo, que é o time mais desfalcado pelos jogadores da Copa América. E aí ele fala: não é porque estamos ganhando que vamos diminuir o tom. A tendência é aumentar sobre essa barbaridade que a CBF faz, que a CBF conduz em relação à não paralisação do campeonato nacional. Também o Tite também fala sobre o assunto, o Flamengo a cada jogo fala sobre o assunto. Rodrigo, no jogo passado, o Bruno Spindel falou que, por enquanto, o Flamengo não pretende fazer nada com a CBF, até porque o Flamengo já está se manifestando, todo mundo sabe a posição do Flamengo sobre o assunto. Mas tem algo que o Flamengo possa fazer para tentar, né? O Flamengo até desmentiu que tenha concordado com o regulamento, que entrou na CBF com um pedido com 12 outros clubes para paralisar o campeonato durante a Copa América, que não foi atendido. Qual é o cenário nessa situação com a CBF? Bom, primeiro vamos desmistificar o negócio aqui. Quem faz o calendário é a CBF, é de responsabilidade da CBF. Os clubes podem, no máximo, dar sugestões, em geral, são ignoradas. O Flamengo, inclusive, sugeriu que tirasse os jogos do Brasileiro da Copa América e, junto com outros 11, 12 clubes, agora eu nunca lembro se é 11 ou 12, e foi ignorado pela CBF. Então, foi tentada alguma coisa e a CBF não quis. Então, a responsabilidade desse calendário é da CBF. E é da CBF porque ela não quer reduzir os estaduais. Como ela não reduz os estaduais, vem atravancado esses jogos todos, caem em data FIFA, você tira 5 titulares, aí a CBF fala em equilíbrio e isonomia do campeonato, que foi o que ela usou na sua nota. Pô, fica difícil até defender qualquer posição da CBF em relação a isso. Ele ia falar em equilíbrio e isonomia quando ela está tirando 5 jogadores de um time, né? Então, esse argumento da CBF cai por terra completamente. O calendário é dela, ela que causa o prejuízo. Por que o Flamengo não está reivindicando mais trocas de tabela? Porque a apuração que eu tenho fez diversas reivindicações, todas foram ignoradas. Então, estou entendendo que não adianta mais fazer requisição. Que vão lá, pedem para trocar e que não trocam. O que o Tite reclamou era desse intervalo menor, né, de 66 horas. O Flamengo jogava na quinta e depois jogava no domingo, ou seja, um intervalo menor. E aí foi isso que o Flamengo não pediu para trocar. É a Globo que pede para ser quinta-feira, porque ela quer um jogo na quinta-feira, e aí o outro no domingo. Então, acho que o Flamengo tem razão em quase todas essas discussões. Eu só vejo uma questão aí. O Tite é incoerente a posição dele, na minha visão, porque ele passou 6 anos na CBF, era técnico, nunca falou nada quando estava lá dentro. Mas ele não era responsável pelo calendário. Ele era o funcionário mais graduado da CBF, a cara da CBF, e nunca almoçava sempre com o presidente da CBF, nunca fez nada para que se mudasse esse status de coisa. Então, para ele, eu acho que fica incoerente as críticas dele. De resto, eu acho que o Flamengo tem razão em relação ao que ele está criticando a CBF. Tite e Flamengo já tiveram vários momentos assim também, né? O Flamengo reclamava. Você lembra? Todo mundo. Ele era esculhambado pela torcida quando ele convocava os jogadores do Flamengo. Aliás, uma observação, que ele, como disse o Renato, tem muito mérito nessa arrancada do clube agora todo depauperado. Ontem, primeira vez que eu vi, torcida gritando olê, 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 tite, tite, antes do jogo até e antes do resultado. Então, ele claramente virou o humor da torcida em relação ao que vinha acontecendo anteriormente, compraram o barulho dele. E você vê ali que quando grita o nome de todo mundo, você vê qual a empolgação que está gritando cada um. E o do Tite foi gritado com empolgação. Eu acho que isso aí, a maré dele virou para ele. A torcida estava sem cantar a escalação há algum tempo já. Eu confesso que eu nem lembro a última vez que a torcida cantou a escalação. Até o Derrama Senhor do Pedro rolou, então a galera está empolgada com a atual fase do Flamengo. Mas, Renato, para eu me despedir de você, realmente é uma situação que o Flamengo fez até, acredito eu, até onde dava para fazer, mas vai reclamar todos os jogos enquanto os jogadores não voltarem. Ontem foi só a estreia do Uruguai, por exemplo, o Chile também só jogou o primeiro jogo, falta muito para essa Copa América de fato acabar. Isso se não chegar na final e aí demorar ainda mais, né? Se todo mundo chegar à final, quer dizer, se o Uruguai chegar, não precisa nem ser a final, se chegar à semifinal, ele já fica até o final da Copa América, porque na véspera da final ele disputa terceiro e quarto lugar. Serão mais 6 jogos. O próximo jogo, que é o jogo contra o Juventude, é o jogo que marca a metade da travessia. E é um jogo enroscado,
porque o Juventude está muito bem armadinho pelo Roger, e jogando lá no Jacone é sempre complicado. Não vai ser um jogo fácil para o Flamengo. Mas o Flamengo tem que seguir na teoria que ele está, na toada que ele está. 1-0 é goleada. Se você olhar bem, desde que começou a travessia, todos os jogos que o Flamengo ganhou foi com 1 gol de diferença. Foi 2-1 para o Grêmio, foi 1-0 no... Não, foi 2-1 no Bahia e 1-0 no Fluminense. Não interessa. A essa altura do campeonato, 1-0 é goleada. E quanto à torcida, gente, o torcedor quer resultado. Se o treinador dá resultado, o treinador vira ídolo. Isso não tem mistério, entendeu? E nesse momento, principalmente, em que a coisa está tão ruim para o Flamengo em termos de desfalques, o desempenho passa a ficar em segundo plano. O cara quer resultado, o cara quer 3 pontos. E o Tite está dando isso. Até no que ele fez 1 ponto só, foi heróico, foi mágico aquele gol do Everton Araújo no 53 minutos. Né? Então, eu acho normal e acho justo que a torcida, nesse momento, esteja aplaudindo o Tite. Mas ainda falta um jogo para metade da travessia. Ou seja, faltam ainda 6. O Juventude é o 5º que vai ser jogado. Então, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, mas o Flamengo começou muito, muito bem.